Boa noite, pessoal. Chegando por aqui, 21h31. Tem bastante coisa pra gente falar aqui. Eu falei um pouco, coloquei na chamada aí que a gente ia falar a respeito de fake news e da questão das UTIs. Acho que é uma coisa muito importante a gente falar. Quem por acaso já estiver chegando aí, por favor, dá um toque a respeito do som. Vou abrir o meu Facebook aqui para poder acompanhar também da tela a transmissão. Tô vendo aqui que já tem 2 pessoas, então vamos só um pouquinho aí, gente. Um pouquinho de paciência. Deixa eu ver se já apareceu aqui no meu ao vivo. Aqui, peraí, só um pouquinho. Opa, 4 pessoas. Tem um povo que é pontual aqui, hein? Entrei aqui. Aí, beleza. Quem tá por aqui, por favor, já comenta aí como é que tá o som, pra gente poder observar, tá? A gente vai falar um pouco da situação de Ubatuba, um balanço do que está acontecendo para a gente poder interpretar as notícias, e depois a gente vai finalizar um pouco com a parte econômica das coisas que estão sendo tomadas já, e na questão das fake news e também das desinformações. Eu quero comentar um pouco hoje sobre a questão de UTIs, tentar esclarecer um pouco em cima do que eu sei, né, a respeito dessa questão das UTIs. O som tá ótimo, Nalvinha. Obrigado, beijo, Nalva, tudo de bom. E junto com isso, a gente poder avançar. Nós estamos entrando para a segunda, para a terceira semana. Estamos completando a segunda semana em Ubatuba oficialmente de isolamento, né? Aqui eu já estou indo para a minha terceira semana. Volto a afirmar para todo mundo, não é fácil para ninguém, mas eu estou muito mais tranquilo do que se eu tivesse aberto, trabalhando, porque a gente vai acompanhando. Eu acho que agir com a desinformação, agir só pelo coração, só pela vontade, pela necessidade, torna a gente muito suscetível de errar e de sofrer, né? Eu tenho falado para todo mundo a respeito de que mesmo quem está com graus leves, o relato de algumas pessoas é de que é doído, que é sofrido, então que não é uma coisa fácil. Não é só uma questão de se periga eu morrer, se não periga, se eu estou no grupo de risco, se eu não estou, porque na verdade quem fica e tem ela manifestada mais forte e tudo mais, também fica ruim, viu? São alguns dias aí de muito incômodo, né? Um dos relatos que eu tenho, eu já falei aqui, é de que é pior do que ter dengue, tá? E novamente lembrando aqui para todos nós que estamos aqui, que nós estamos entrando na época da dengue, portanto, todo mundo tentar usar repelente, limpar suas caixas, suas calhas, seus vasos, seus acúmulos, para tentar evitar mosquito. Eu percebo aqui em casa um nítido aumento do número de pernilongo, de Aedes aegypti, tá? Vamos para a gente conversar um pouco aqui no boletim da Prefeitura de Ubatuba de hoje, oficial. Inclusive tem um esclarecimento aqui. Nós subimos para 64 casos. A Prefeitura coloca que dos 22 suspeitos, com o critério do Ministério da Saúde, 2 já foram descartados. Tem 28 profissionais da saúde afastados preventivamente por terem sintomas de doença respiratória, e aí preventivamente tem que ser afastados. Nenhum confirmado, nenhum descartado. Tem 14 casos graves de síndrome respiratória, que aí precisa verificar se não é mesmo, se não é H1N1, se não é uma gripe forte, se não é uma pneumonia, entendeu? Então precisa fazer o correto isso, tá? Eu vou falar mais um pouco das estatísticas quando eu for falar do Brasil aqui, mas essa é a questão. Hoje tem 2 internados e 2 óbitos em investigação. Continua com a mesma história de ontem.
a faixa com maior prevalência é de 30 a 39 anos de idade. Ontem eram 15, hoje são 19. Então, a gente está vendo que não é só uma coisa de velhos. Os mais de 60 anos do boletim de hoje, de 67 casos em investigação, de casos suspeitos com sintomatologia, só 9 têm mais de 60 anos de idade. Então, pelo menos aqui em Ubatuba, a gente precisa prestar atenção, porque não está pegando só gente idosa, tá? O número disparado de casos é aqui no centro, são 9. No Ipiranguinha são 6. Queria fazer um alerta a quem é da região oeste. A informação que eu tive hoje me preocupou muito de uma pessoa que está precisando trabalhar, porque a função dela é uma função que exige que saia de casa, é uma função dentro do poder público. Essa pessoa me falou que está muito preocupada com o Ipiranguinha, que já sobe aqui para o segundo lugar com 6 casos. Então a região oeste diz que tem muita coisa aberta que não necessariamente precisaria ficar. Casa de material de construção, lojas de comércio, e que ela falou que ficou muito preocupada, que diz que não adianta ficar só à noite tudo fechado e os bares, se na região oeste tá com essa questão. Portanto, quem está da região oeste de Ubatuba, que compreende do Carolina até o pé da serra, por favor, preste atenção, porque tanto vocês podem levar para suas casas, se vierem, como podem receber aí de eventualmente pessoas daqui do centro que forem para aí e levarem e tal. Então, essa relação centro-região-oeste, que é a região que é a maior relação que se tem, são onde estão o maior número de casos suspeitos, né? Então, a gente prestar muita atenção nisso, e eu estou falando aqui especificamente em relação à região oeste, porque nas ligações que eu faço o tempo todo para conversar com as pessoas de como é que estão, se estão precisando de alguma coisa, uma pessoa me relatou essa impressão que ela tem, de que na região oeste os moradores em si estão ficando em casa, mas os comércios estão abrindo e etc. E eu queria ressaltar que a gente está entrando em 2 semanas cruciais, para a gente depois sair de Ubatuba das análises, mas para todo o Brasil essas 2 semanas até a Páscoa são semanas cruciais. Eu vou falar do balanço do Brasil. Se quem olhar a curva de crescimento, a nossa curva de crescimento no Brasil hoje, ela não é uma curva parecida com a da Coreia e parecida com a de outros países, tá? Nossa curva está tomando a forma da curva dos países que tiveram muita infestação, que tiveram muitos casos. A gente vai fazer o balanço daqui a pouco, mas não é uma situação para a gente ficar relaxado, tá? E para a gente que está vencendo 2 semanas, nós precisamos vencer até a Páscoa, pelo menos vencer e se manter isolados até a Páscoa, tá? Eu espero que o prefeito seja muito, muito firme nessa questão, que ele não relaxe, tá? Graças a Deus, na questão de que aqui até houve uma insana convocação de carreata para se abrir o comércio. A informação que eu tive hoje, eu estava querendo informação já desde segunda-feira, é que apareceram apenas 3 casos, que essas publicações que tentaram fazer esse movimento em Ubatuba foram muito rechaçadas pela população nas redes sociais, e apareceram apenas 3 casos, não precisou ter intervenção nem nada para poder não acontecer, entendeu? E lembrando que em vários estados houve prisão de pessoas, de carros, por conta dessa insanidade que é se fazer manifestação para abrir o comércio. Para vocês terem uma noção e a gente poder aceitar, uma das maiores carreatas, as primeiras que teve, foi quando a prefeitura de Camboriú liberou do isolamento. E houve uma carreata pela orla de Camboriú, Paraná e tudo mais, entendeu? Ontem, né? Mas com notícia hoje, o governador de Santa Catarina voltou a apertar o cinto. Voltou a proibir o fechamento, a proibir a abertura dos comércios e voltou a bater pesado na questão do isolamento social, como sendo necessário. Então essa é uma questão para a gente prestar muita atenção. Em todos os lugares que houve, o relato é das pessoas com os seus carros fechados, sem contato com a população, ou seja, querendo fazer com que, é o que nós falamos, com que os trabalhadores voltem a trabalhar e as pessoas ficarem protegidas, e é uma insanidade. Então, com essa questão aqui, a gente abre aqui com Ubatuba, voltando
a reafirmar a questão do fique em casa, né? Ainda aqui em Ubatuba tem uma... Deixa eu ver aqui no boletim da prefeitura. A prefeitura, a vigilância lançou o boletim sobre as síndromes gripais, que é o que eu já coloquei aqui, para a gente poder saber exatamente assim, que eles estão distinguindo, eles estão trabalhando para distinguir entre os casos que são síndromes gripais ou respiratórias do que realmente pode ser de coronavírus. Tem uma coisa que vários de vocês devem ter lido, acho que vale a pena a gente prestar atenção, não para se pautar só por isso, mas tem estudos vindo da Europa, de instituições sérias, dizendo que pode ser que um dos sintomas do coronavírus seja a diminuição ou a perda do paladar, do gosto e do olfato, do cheiro. Tá? Então, junto com aqueles 3 sintomas clássicos que a gente tem passado, que é a falta de ar, a febre alta e a tosse seca, parece ter uma evidência de que a diminuição ou a perda do paladar e do olfato, né, do gosto e do cheiro, somados aos outros, sejam fatores. Então, ficar ligado quem está aqui nos assistindo, para quem está recebendo compartilhado, lembrar aí para vocês, pedir para compartilhar, para que fique atento a mais esses 2 sintomas que estão vindo de lugares sérios. Não é achismo como tomar chá quente, fazer gargarejo com não sei o quê, essas coisas que não vieram vindas de instituições mais sérias, né? Então, eu não vi ainda esses estudos, mas eu recebi e percebi que eles fazem sentido na questão dos sintomas. E isso acaba sendo importante em relação a essa questão nossa. Vamos ver aqui quantas pessoas mais estão aqui. Eita. Saad Chaim, tudo bem, Saad? Um abraço para você, meu velho. Obrigado aí por você estar presente. O Simone Weiberg, boa noite. A Carminha, saudade de você, Carminha. Um beijo. A Ana, de novo. A Isabela. Eu também me surpreendi. A Isabela está colocando aqui que se surpreendeu. E hoje, eu voltei a falar aqui do isolamento que a gente precisa colocar, porque hoje eu também achei que aumentou o número de pessoas na rua. Muito preocupante. Eu fui ao final da tarde na padaria e o Semar, supermercado, tinha muito mais carros do que nos outros dias, e eu também fiz essa reflexão, viu, Isabela, de que aumentou, e a gente está assim, eu estou falando para vocês de coração e com a questão da ciência, entendeu? Nós não podemos relaxar agora. Nós não podemos, a gente tem que fazer esse esforço, seja nas redes sociais, seja ligando. Eu tenho feito esse exercício durante o dia, entendeu? Todo dia eu ligo para 5, 6 pessoas perguntando se elas estão em casa, perguntando se elas estão precisando de alguma coisa, entendeu? Hoje falei com a vizinha minha aqui que é idosa, com 2 que são vizinhos idosos, falei com o filho de uma delas, de um deles, e falei pessoalmente com outro, falando que se precisar de alguma coisa para bater aqui em casa, que eu posso ir ao mercado, e etc. E são idosos e que moram sozinhos ainda. E uma delas falou, mas eu não aguento mais ficar em casa. Eu falei, pelo amor de Deus, a senhora tem 81 anos, a senhora precisa ficar em casa. Se precisar de alguma coisa, bate na minha casa que eu ajudo, e etc. Mas eu também achei, viu, Isabela, e não podemos, tá? Eu acho que Isabela, precisa de pronunciamento aí das autoridades a respeito disso. Boa noite, o Elspeth, o Sidney, que estão aqui, a Thaís, nossa companheira de muitas noites aí. Deixa eu ver quem está mais aqui assistindo. O Denis, o Biru, a Rose, a Iracema, o Jaime, a Isaura, o Léo Pinho de novo aqui. Léo, você precisa comentar um pouco aqui o que você está achando, cara. Entra aí fazendo um comentário. De repente a gente pode até fazer uma live junto depois, se você tiver por Ubatuba. Mariana Esteves, a Ivete, a Gláucia Gomes, sumida, hein? Um grande abraço para você, viu, Gláucia? Beijo. E indo aí para outros balanços aí que eu quero colocar, já colocando aqui a respeito do Brasil, né? No Rio de Janeiro, o governo do estado reservou uma área maior para os cemitérios. Olha que coisa macabra, já se preparando,
com velórios vazios, porque os caixões têm que estar fechados e as pessoas não podem ir. Entendeu? Tem aqui uma notícia de 4 adolescentes que morreram na Europa por coronavírus. Eles foram mortes estranhas. E uma questão aqui do Brasil, de como que assim como na Itália, a falta de UTI nos fará escolher entre quem vive e quem morre. Isso eu vou falar aqui mais tarde, porque eu quero falar sobre UTI nessa situação. E aqui as notícias mais importantes do Brasil, que eu acho que são colocações que a gente precisa ressaltar. A primeira delas, e todas elas têm relação uma com a outra. Cadê aqui que eu já perdi? Aqui. O Ministério da Saúde começa a distribuir 500 mil testes para as pessoas que estão trabalhando com o coronavírus no Brasil inteiro, para testar, para poder ter segurança para que elas trabalhem, tá? E o serviço de saúde e os agentes de segurança, como policial, bombeiro, guarda civil, que apresentem sintomas, e já é um avanço, tá? A gente tem ressaltado aqui para que vocês, ao compartilhar, ao conversar com as pessoas, deixem muito claro que a gente precisa ficar atento nas notícias sobre testes, começar a requisitar essa questão dos testes, porque a diminuição do isolamento segura só vai vir com um aumento muito forte, um aumento muito grande de testes, do número de testes, de teste rápido. Então, já foi um passo essa questão do Ministério, mas a gente precisa de mais e de muito mais nessa questão dos testes, né? Então essa é uma das questões. A segunda que eu quero colocar aqui em relação ao noticiário, que a gente precisa ir linkando uma notícia com a outra para enxergar como um todo. A questão do ministro da Saúde hoje, tá? Na entrevista coletiva que ele deu, uma coisa para a gente refletir sobre Ubatuba, sobre a cidade de cada um de nós aqui que está assistindo, tá? O ministro da Saúde afirmou hoje, afirmação do ministro da Saúde, tá? Que o número de casos confirmados oficialmente do coronavírus é muito menor do que o número real de pessoas infectadas na sociedade. Ele fez hoje essa afirmação, tá? Hoje nós pulamos para 6.836 casos, tivemos um aumento de 1.119 casos em 24 horas. Tá? Então, nessa toada de 1.000 casos, 1.000 e poucos casos por dia, nós muito provavelmente no Brasil vamos chegar ao final da semana com 10.000 casos confirmados. E se ele está falando que o número é muito menor, várias pessoas têm falado isso ao longo desses últimos dias, dizendo que provavelmente 80% dos infectados não são detectados, mas eles infectam outras pessoas. Tá? Ele não tem uma estimativa a respeito disso, mas ele coloca e ele inclusive diz aqui que só é possível a gente estar segurando isso porque está fazendo o isolamento. Nós aumentamos o nosso número de óbitos hoje para 241 mortos e que esse aumento de número de casos e mais essa constatação de que está cheio de gente que está com o coronavírus e que está circulando o coronavírus é que faz a necessidade de cuidar, de segurar muito mais, ou seja, de manter muito mais ainda o isolamento social. Então, é o ministro da Saúde falando no geral sobre o Brasil e a gente tem que trazer isso para Ubatuba. Então, baseado nessa fala do ministro, a gente pode imaginar que o número de casos em Ubatuba circulantes é maior. Que tem gente circulando em Ubatuba assintomática, mas que vai contaminar alguém que vai desenvolver o sintoma. Portanto, todas essas pessoas que estão assintomáticas hoje, que estão aí circulando, elas só vão deixar de passar o vírus, de contaminar, depois de vários dias em que elas estão circulando normalmente. Isso inclui adolescente que está teimando em ir para a praia, que não está aguentando ficar dentro de casa, os idosos que estão indo para a rua, esse pessoal que a Isabela comentou aí que está vindo para o comércio, achando que já está tudo bem porque está quase 2 semanas e não aumenta o nosso número de casos. Não é assim. Não é assim. Tá? Então, prestar muita atenção, divulgar isso, gente, segurar a gente
em casa, tá? E eles estão dizendo que exatamente isso, está aumentando o nosso número de casos, ou seja, o nosso número de casos é muito maior e está aumentando o número de casos confirmados porque os laboratórios estão acelerando essa questão. Por exemplo, desses 6 mil casos que nós temos no Brasil hoje, tá? Desses 6 mil casos, nenhum dos de Ubatuba, porque eles ainda são casos suspeitos. Eu li ali. Esses casos, a hora que chegar o lote de testes de uma vez, entendeu? Esses casos, às vezes a pessoa já até deixou de ter o sintoma, mas só aí que ele vai para a estatística de casos confirmados. Portanto, quando a gente fala que o Brasil já está com 6 mil e tantos casos, teve 1.000 e poucos casos hoje, nenhum desses de Ubatuba está na conta. Só está assim, não vai entrar na conta os 2 casos que foram descartados. Mas todos os outros que estão suspensos não estão na conta desses 6 mil casos. Então a gente tem que levar em consideração essa afirmação, que provavelmente o nosso número de infectados, que nesse momento, enquanto não tem sintomas, são transmissores, é muito maior. E é o que a Isabela comentou aqui. Foi visível o aumento do comércio, ainda tem muita gente fechada, tá, ainda tal, mas foi visível o aumento do comércio, então quantas dessas pessoas que vieram para a rua por N motivos estão como transmissoras disso? Como a gente não tem a identificação das pessoas que são suspeitas, quem de nós garante que não teve contato com nenhum desses suspeitos que estão aqui em Ubatuba? Com esse sigilo de que está, entendeu? E que eu nem acho que tem que estigmatizar e falar o nome de quem está suspeito, não. Mas é grave, né? Eu particularmente acho isso uma constatação para a gente refletir muito a esse respeito, tá? A ONU News aqui hoje fala do encolhimento da economia global, que o PIB deve encolher 1%, isso é muito, principalmente quando tinha uma previsão do aumento mundial de 2,5% do PIB. Para quem não consegue entender muito, o PIB é o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que se produz e que se vende, que se comercializa no mundo. Então, o PIB brasileiro entra o que eu produzo como dentista, o que cada um de vocês produz no seu trabalho, o que as grandes empresas produzem, mais o que o agronegócio produz, e quando soma tudo isso e soma do mundo, é o quanto que o mundo fez circular de dinheiro naquele ano. 2,5% é uma queda enorme, ou seja, a previsão era de aumentar 2,5%, e agora é de diminuir 1%, ou seja, é uma queda de 3,5%, o que significa que, infelizmente, vai haver uma crise, vai haver uma dificuldade, tá? E todos os que colocam aqui também dizem que seria muito maior a crise se essa pandemia não tivesse sendo controladas, tá? Aqui a própria ONU diz que em poucos dias a gente deve alcançar 1 milhão de casos confirmados no mundo. 1 milhão de casos, porque tem muita gente, muitos países entrando ainda nessa questão, entendeu? E que em poucos dias já deve subir para 50 mil mortos, por conta que está havendo a disseminação já está global, e muitos países do mundo, países populosos como o Brasil, ainda estão no início da sua escalada da epidemia. Então, países muito grandes, com muita população, a África, então, países muito grandes e que hoje a gente está com 40.598 mortes no mundo, 251 países afetados, já aumentaram 3 países, eram 202 na última vez que a gente leu isso, e 823.626 casos no mundo. De novo, isso é só caso que testou confirmado. Não conta suspeito e não conta os assintomáticos que nem foram para casa. Para a gente ver o tamanho de gente que está circulando e disseminando e a importância em relação a isso. Ainda em relação a essa questão mundial, a França vai ser o próximo país a passar a China em número de mortos. Ela já está chegando a 4 mil mortes, lembrando que os Estados Unidos já passou, a Itália lidera, a Espanha está em segundo, crescendo muito, e agora a França se aproxima para tomar o lugar da China também. E na França
tá colocado que a França continua com a política de isolamento total muito forte. A ONU lembra que são 4 meses de epidemia, está entrando nisso, e que são 4 meses de epidemia, e que nas últimas 5 semanas o crescimento exacerbou, porque começou a atingir quase todos os países, em quase todos os países, quase todos os territórios. Eu tenho um sobrinho afilhado meu, conversei com ele agora à noite, antes da gente entrar ao vivo. Ele mora no interior da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, que é a região ali da Bahia mais próximo de Goiás, mais próximo de Brasília. E lá já tem gente internada. Ele falou que o isolamento lá está muito menor do que aqui, mas tem alguns lugares fechados e tal, e lá já tem. Então essa é uma questão para a gente levar em consideração. O que a Isabela coloca aqui, já eu volto no Facebook para a gente conversar um pouco das dúvidas de vocês, mas o que a Isabela colocou aqui no blog do Tijolaço, que é um blog de opinião, de um cara que mora na cidade do Rio de Janeiro, ele tá colocando aqui um artigo dizendo que o isolamento está frouxo, que é frouxo, e que isso vai cobrar o preço em mortes. E eu não tenho dúvida de que é preciso ser duro nessas colocações, entendeu? Vai pagar o preço quem sair de casa, principalmente um preço coletivo, porque eu posso transmitir, não é só que eu tenho chance de morrer. E ele fala aqui do Bolsonaro, que hoje conversou com o Trump, que o Trump falou que vai ajudar a gente, e que a conversa dele com o Trump foi de novo sobre o medicamento para combater, o medicamento que cura, entendeu? E que a gente está aqui cansado de fazer, que ele não é nada além de uma esperança, ele não é uma realidade. E os dois insistindo em conversar com esse assunto, entendeu? E colocando aqui dessa questão do isolamento. Portanto, acho que essa é uma coisa para a gente sair daqui hoje, para falar amanhã, falar hoje à noite, colocando que, olha, gente, tenho convicção, tenho confiança de que a gente precisa continuar em casa, que a gente precisa fazer as coisas que estão sendo pedidas. A gente precisa se proteger para deixar as outras pessoas protegidas, tá? Então, acho que é isso. Ainda para falar um pouco, para a gente entrar um pouco na questão de economia, olha o que a gente está colocando aqui, o que eu já falei esses dias para trás, queria colocar para vocês aqui bem os bancos estrangeiros, só para a gente ver quem tem lá nessa história, entendeu? Eles suspenderam praticamente todo o financiamento aos bancos brasileiros no meio da crise do coronavírus, entendeu? Ou seja, o presidente da Federação Brasileira de Bancos está reclamando dos outros bancos que não estão emprestando dinheiro para o Brasil. Ou seja, é o dinheiro se protegendo. E é aquela história que nós estamos colocando aqui, entendeu? E aqui, para mim, para vocês que estão aqui e tal, entendeu? Os bancos vão continuar se protegendo para preservar os seus lucros. Não estou nem falando em ter prejuízo. Quem são os deputados que apoiam os banqueiros? O governo está do lado de quem? Quem é o senhor Paulo Guedes, se não representante dos bancos do mercado financeiro? E esse pessoal precisa ser cobrado porque precisa pôr dinheiro, porque precisa diminuir lucro, porque precisa da carência, sabe? Quando a gente for conversar com alguém que está reclamando do isolamento, fala assim, cara, mas a gente precisa entulhar o nosso gerente de banco falando isso para ele, precisa ameaçar mudar de conta, precisa fazer essa ameaça, porque o dinheiro vai se proteger. E como o dinheiro não tem vida, como o dinheiro não respira, como o dinheiro não tem pneumonia, como o dinheiro não usa UTI, se ele não for obrigado, se ele não for coagido, se ele não se sentir envergonhado, se ele não se sentir ameaçado, é isso o que ele vai fazer, tá? Aqui na reportagem fala que os bancos já receberam um monte de dinheiro
e que o correto seria dar esse dinheiro para micro e pequena empresa e não esse dinheiro os bancos pegarem para ficar em caixa para poder suportar a inadimplência de nós que vamos ter dificuldade para pagar juro de financiamento, para pagar o juro do cheque especial, tudo mais. Ou seja, é um dinheiro que é nosso, porque é do governo, que devia vir para quem está trabalhando, que são os empresários e os trabalhadores, ou seja, os empregados e os empregadores que fazem as coisas girar, sabe? Então essa é uma questão que está começando a se noticiar aqui, ou seja, vai se justificar que lá no exterior não tem financiamento e aí os bancos daqui vão pegar um dinheiro que já é dos correntistas, que é o do depósito compulsório, que a gente já falou aqui, que é o dinheiro da conta corrente que fica no Banco Central, que não rende juro. O governo está liberando esse dinheiro para eles, em vez deles passarem esse dinheiro automaticamente para os microempresários, para os profissionais liberais, para os correntistas, para os funcionários públicos que têm empréstimo consignado, ao invés deles fazerem isso, entendeu? Eles vão pegar esse dinheiro e segurar, porque se tiver inadimplência, eles apresentam isso no balanço, de que eles têm esse dinheiro em caixa, para mostrar que são sólidos, que são robustos, entendeu? Então, a gente precisa mandar isso às favas, literalmente, e começar a fazer uma pressão nesse sentido, começar a circular nos WhatsApp isso, que é o que eu já falei, entendeu? Eu quero ver qual empresário que fala assim, olha, a minha ajuda é não demitir funcionário. E vou pagar. E esse grande empresário das Pernambucanas, das Casas Bahia, na Loja 100, ir lá para cima dos bancos e falar, não, rapaz, eu preciso de carência para os meus financiamentos, porque essa é a pressão que nós vamos fazer. Uma das coisas que impediu a carreata aqui em Ubatuba, eu fiquei sabendo, foi que as pessoas começaram a anunciar que elas iam ver quem estava na carreata e que iam boicotar os comércios em que elas indicassem o dono, em que elas identificassem o dono como participante da carreata, que esses comércios iam ter uma campanha para boicote a eles. Se dá para fazer isso no micro, dá para fazer no macro. Entendeu? Se a gente ficar sabendo de funcionário da Pernambucana que foi mandado embora, tem que fazer isso. Aliás, se vocês conhecerem, eu queria muito saber disso, como é que está essa política nessas grandes redes que estão fechadas aqui no Brasil, entendeu? Aqui em Ubatuba, pra gente poder ver, tá? E antes da gente continuar com a economia, vamos ver aqui quem mais está aqui. A Petrobras está reduzindo a carga em 25% e vai reduzir 25%. E ela está falando aqui do governo que vai aproveitar, entendeu? Para tirar salário dos funcionários. Infelizmente a Petrobras podia estar dando exemplo, viu, Thaís? Essa é um mau exemplo esse, principalmente vindo de uma grande empresa, mas a gente sabe da intenção que se tem de privatizá-la, né? Então, eu discordo e acho que a Petrobras não poderia falar isso, entendeu? A Nalva falando em tomar sol, vitamina D, alimentação que levante a umidade, é muito correto isso, viu? Já está colocado isso, que ficar um pouco de tempo no sol é muito bom, até por conta do calor. Eu acho que nessa questão, tudo que for para aumentar a imunidade é muito correto. A Ariane está me perguntando aqui se acha que deve parar de pagar os financiamentos do cartão de crédito. Eu vou te falar o que eu fiz, Ariane. Eu paguei a última parcela do meu cartão de crédito para ele não ser bloqueado. De agora para frente eu paguei já uma semana atrás, 2 semanas, mas a próxima do dia 28, a próxima que ele vence dia 20 e pouco, acho que 24 no mês que vem, se tiver do jeito que está e não tiver nada disso, eu já não vou pagar, entendeu? Então eu vou gastar o que eu precisar pelo cartão de crédito, mas eu ainda não tem nenhuma medida nesse sentido, viu, Ariano? E eu acho que não vale a pena sacrificar a comida por isso, não, entendeu? Eu vou te dar um exemplo de que eu sei de que já aconteceu, entendeu? Quem fica inadimplente com cartão de crédito ou com conta corrente, depois de um tempo é chamado para renegociar. Porque, para vocês verem como é que é injusto esse sistema dos bancos, quando a gente está devendo para um banco, no vermelho na conta corrente, vai passando, eles vão aumentando o juro. Quando chega no final do ano, se você não pagou, o banco usa essa sua dívida para debitar do lucro dele. Ele lança a sua dívida como dívida. Então ele tem uma arrecadação enorme
e você está devendo. Aí ele fala que aquilo lá, como ele põe isso como sendo ele já dá ela como perdida, diminui o lucro dele que vai pagar imposto. E depois ele vai tentando receber para você então. Então, e por isso que eles chamam, porque eles já ganharam dinheiro com a sua dívida, porque eles abateram dos impostos. Daí, o quanto que você pagar para eles é mais um lucro ainda. Isso é uma estratégia dos bancos. Então, eu sei que isso ocorre, mas quem precisa muito do cartão precisa pesar, né? Eu não sou conselheiro financeiro, estou falando só o que acontece aí em relação a essa questão. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. A Patrícia está falando dos testes, é isso, entendeu? O grande número de profissionais da saúde suspeitos, eu falei ontem a respeito de médicos entubados, é exatamente por falta de equipamento de proteção. Se a gente vê na internet as coisas que estão circulando de como que é o equipamento de proteção e os que usam aqui, é para a gente erguer estátua para os nossos profissionais da saúde por eles não estarem deserdando. Entendeu? Por eles estarem indo para essa guerra, você entendeu? Sem escudo, sem capacete, entendeu? E tal. As armas para combater e para controlar, eles têm, faltam os testes. E a hora que precisasse, espero que não, que falte o TI. A gente vai conversar, mas em termos de proteção, não tá fácil não, entendeu? E Carminha, um beijo aí. Não é permitido ir na areia, né, Isabela? E aqui a Ivete comentando a respeito dos insumos, deixando a gente sem, entendeu? A Alessandra falando que no Parque Viva Mar tem vários veranistas. Olha, a gente vive do turismo em grande parte da nossa economia, nós temos um comércio muito forte, né? Eu acho que a gente sempre precisa prestar atenção disso. A gente acha que só depende do turismo, mas a verdade, uma cidade de 100 mil pessoas como Ubatuba é uma economia que já se gira muito sozinho. O turismo é o nosso produto de exportação. Mas eu fico indignado, entendeu? Com a falta de consideração de quem é veranista e de quem é turista de nos visitar. Principalmente porque em sua maioria são pessoas esclarecidas. São pessoas que talvez tenham condições e se precisarem não vão recorrer aos nossos sistemas de saúde. Mas é uma falta de consideração conosco, uma falta de consideração com a população de Ubatuba, com os seus funcionários, faxineira, pessoal de condomínio e tudo mais. Eu acho um absurdo essa questão, viu, Ale? De que a gente perceber claramente que está sendo exposto a risco por quem não vive o dia a dia da nossa comunidade, não sabe da nossa aflição com as carências do nosso sistema de saúde e é um absurdo, infelizmente, muito triste, entendeu? A Isabela comenta disso, entendeu? Já responderam sua pergunta, né, Patrícia? Patrícia Patural, que pode ir, que está proibida de pisar na areia. Eu acho que é esse o bom senso que a gente precisa, entendeu? Há algumas maneiras, porque a gente precisa ir no comércio. Porque se fosse, há algumas maneiras de a gente fazer isso sozinho, sem divulgar, sem bater foto, para poder fazer. Eu acho que é complicado, entendeu? Dimas, um abraço para você, obrigado aí pelo elogio aí, dizendo que melhor prefeito que Ubatuba já teve. Obrigado, cara, e pode saber que é de muito coração tudo que eu me dedico e tudo mais, tá? Máscaras feitas em casa, tem muita gente fazendo já, viu, Thaís? Máscara em casa, eu tive pensando como é que faz aqui. O Beto, de novo, falando lá do Japão, meu amigo Beto Cardoso, o que ele de lá vendo esse aumento de casos aqui no Brasil, entendeu? E vendo com preocupação de lá, ou seja, tem essa percepção. Ele relatou aqui ontem que o Japão também está preocupado com o aumento de casos, né? E as máscaras caseiras já está respondido, viu, Ariane? Se você for no UOL hoje, Ariane, deixa eu ver aqui, eu não quis ler essa notícia, mas já que está sendo provocado aqui em relação às máscaras, no UOL de hoje, na página que você abre ele, cadê aqui? Tem uma coisa específica sobre máscara.
Eu acabei de ler isso. Como que é o jeito correto de usar as máscaras e que as máscaras caseiras também dão para ser feitas. Tem aqui, ó, equipamento de proteção, Lúcia Helena. Vamos ver aqui. Por que ninguém deve ir para a rua sem usar máscara, nem que seja caseira? Para responder a pergunta de vocês que fizeram aqui, da Patrícia que está querendo pelo menos passear na praia, já que ela mora sozinha. Está no blog da Lúcia Helena. E acho que num blog como esse não iria falar besteira. E recomendo que vocês leiam. Eu vou passar só aqui. Na internet está cheio de jeitos de fazer máscara, tá? E máscaras caseiras. Ela fala que uma coisa é falta máscara, que é ruim, outra coisa é que as máscaras não têm serventia. Ela falou assim: não existe nenhum estudo falando que não se deve usar máscara. Não dá no mesmo sair com a boca tampada e o nariz ou descoberto, então que pode ser um equívoco a gente não precisar sair de máscara. Então ele falou que o uso das máscaras foi determinante para o controle da transmissão nos países asiáticos. Fala aqui do oncologista da Fiocruz em Brasília e falando que na pandemia 78% das pessoas vão passar essa infecção adiante. Então, para responder, muito legal essa interação nossa que a gente vai. Eu tinha lido essa questão das máscaras aqui, mas achei que tinham outras coisas mais importantes. Mas aqui a gente está falando, olha lá, a Sônia, ó, gente, vão nos comentários ali, ó, a Sônia já está respondendo aqui que a Joana da Itamambuca está fazendo máscara caseira e doando. Na minha turma de faculdade, no WhatsApp, uma das minhas amigas que mora em Teófilo Otoni, a Luciana, postou um vídeo, ela ensinando, fazendo a produção de máscaras com TNT, com camada dupla de TNT e etc, e que ela estava conseguindo produzir 200 máscaras por dia, e ela estava fazendo isso junto com um pessoal que é amigo e estava fazendo para doar, para distribuir para quem quisesse sair na rua de máscara. Acho que muito legal essa provocação que foi feita aqui, viu? Tanto pela Patrícia como pela Ariane, para a gente poder refletir. Tá no UOL hoje, portanto, vamos fazer uma corrente a partir daqui, viu Sônia, viu Ariane? Vamos acabar disseminando isso. Eu acho que eu vou inclusive entrar nessa, vou começar a andar de máscara pela rua, entendeu? A Patrícia fala que o Alckmin que o Dória vai liberar recursos para 300 santas casas. Se vai liberar para santas casas, a nossa não vai ficar de fora. Eu não tenho dúvida disso, viu, Patrícia? Que nós vamos receber. A Santa Casa precisa de recurso para fazer parte da estrutura desse nosso isolamento. Vou falar disso já, quando a gente for falar de UTI, que a gente já está caminhando aqui para quase 40 minutos de programa. De programa não, né? Isso aqui não é um programa de live, de transmissão, né? A OMS está insistindo em alertar para as máscaras caseiras. O Mar está dizendo aqui. O Vinícius falando aqui do mesmo modus operandi, mesmo com a pandemia. Pois é, Vinícius. Vamos fazer a nossa parte aí em relação a isso. Obrigado por você estar aqui. Entendeu? Os EPIs, Patrícia, que você comenta aqui, que o ministro fala que está mandando os EPIs, eles vão chegar. Eu não tenho dúvida que vai chegar para o Brasil inteiro. Nisso eu não creio que esteja havendo brincadeira. O governo federal, de novo, nós vamos colocar, entendeu? O governo federal perdeu muito tempo. Ele precisa correr atrás do prejuízo. Perdeu muito tempo em reconhecer, perdeu muito tempo em comprar EPI, está perdendo tempo nessa questão dos testes, mas a gente sabe que eles já encomendaram 5 milhões de testes na Fiocruz, então isso deve chegar. Não vão comprar 5 milhões de testes para deixar estocado, mas perdeu tempo, então está correndo atrás. E é exatamente por isso, inclusive você colocando que o Sato fez hoje um WhatsApp dizendo que ele ainda não tem ajuda, eu acho que um dos papéis do prefeito nesse caso é cobrar. Além deles nos passar essa realidade, que eu acho que é verdade, entendeu? Está na hora da gente desmascarar ou cobrar para que se coloque o quanto que chegou do governo federal a mais nas transferências do Ministério da Saúde.
o quanto vai chegar nas transferências da assistência social, tá? Nessas questões. Vou passar para elas já, mas em relação, inclusive, a isso, quanto que vai aportar para as Santas Casas? Geralmente, quem ajuda as Santas Casas com dinheiro, e essa é uma das grandes injustiças que o governo do estado comete com a saúde pública dos municípios. O governo do estado financia muito pouco a saúde do município, tá? Tem gargalos enormes nos hospitais regionais. A gente ouve há anos se falar na questão do hospital regional e que ainda não está inaugurado, está só funcionando com as UTIs agora por conta do coronavírus. Então o governo do estado se omite porque a gente faz muito a relação entre governo federal e governo municipal. E no nosso caso, que o nosso único hospital é a Santa Casa, a gente precisa colocar isso. Quem põe dinheiro de fato na Santa Casa, e muito dinheiro, é o município, com convênio com Santa Casa, e é o governo federal, que desse convênio uma parte vem do governo federal, tá? O governo do estado não põe um centavo mês a mês na Santa Casa. O que acontece é que quando tem alguma emenda parlamentar ou na Operação Verão, em que ele manda um dinheiro para a gente usar na Operação Verão, contratar plantonista, mas que não dá para contratar os plantonistas. O dinheiro que o governo do estado manda para nós na Operação Verão não cobre o aumento de custo com a saúde na Operação Verão. Certo? Então sempre que a gente fala Santa Casa, precisa, e eu estou aqui esclarecendo vocês pelo fato de eu ter feito isso, de ter observado, entendeu? A gente precisa observar isso. O governo do estado é extremamente omisso nessa questão. Tá? Então a gente precisava mandar mais, precisava pôr mais dinheiro e ir direto nessas questões, direto na fonte, tá? Dessa questão, entendeu? Sônia está perguntando aqui, eu vou falar nas questões da UTI. Nós temos 9 respiradores em Ubatuba, entendeu? O PT está sugerindo uma bandeira branca na janela como homenagem aos profissionais da saúde. E não chegou, Patrícia? De novo, Patrícia, você está questionando. Não chegou porque não chegou em lugar nenhum ainda, tá? A cobrança tem que ser em relação a isso. E essa cobrança, de novo eu falo, entendeu? O prefeito precisa fazer isso e a gente precisa também ajudar fazendo essa cobrança. Eu acho que quem está aqui precisa usar os canais para cobrar e ver essas questões, tá? Então temos que prestar atenção nessas questões. Está mais aqui a Ana Paula Caldeira, está mais... Eu não consigo rolar aqui dos que estão presentes, então vocês me desculpem, mas está o Natanael, que chegou agora que eu não tinha falado o nome, o Denis Roberto, o Denner Heiser. Denner, um abraço para você, meu velho. Paciente, faz um tempão que eu não vejo. O Bira, o Wagner Afonso, Marilene Muniz, são as pessoas que entraram aqui depois disso. E para a gente passar para um outro assunto da economia, porque eu quero finalizar hoje falando de UTI e de fake news. Mas aqui, 2 assuntos aqui em relação a essa questão e que a gente precisa cobrar para ver quando vai chegar. Primeira delas, o ministro Paulo Guedes, entendeu? Que precisa ser tensionado, porque é o que eu falo para vocês, tudo que ele está fazendo, ele não está fazendo porque ele quer, não. Ele está fazendo porque ele está com a faca no pescoço pelo Congresso. Quem está pondo a faca no pescoço do ministro da Fazenda é o Congresso e é a população. Tá? Então, o Congresso está aprovando as medidas e ele não está tendo coragem de ir contra, está sendo obrigado. E ele declara que hoje que que o Bolsonaro sancionou hoje o voucher para os trabalhadores informais. Vamos ver aqui nessa questão. São 4 notícias econômicas aqui para a gente comentar, entendeu? Então, os trabalhadores informais, ele sancionou hoje, e para as mães que são responsáveis pelo sustento de 1.200, tá? Vamos ver aqui como é que vai ser o prazo aqui. Foi confirmado pelo secretário da Fazenda, vai atingir 54 milhões de pessoas com 98 bilhões, ou seja, esses 98 bilhões, o que quem é empresário, quem está aqui e não vai receber, precisa entender, são 98 bilhões que não vão para a poupança de ninguém que vai estar recebendo isso. Esses 98 bilhões, que vão ser de 600 a 1.200 reais, eles vão para o caixa do supermercado,
para o caixa da padaria, para o caixa da farmácia, para pagar um carnê, e vão movimentar a economia para tentar evitar o desemprego. Ou seja, dinheiro circulando significa necessidade de ter empregado trabalhando. Tá? Eles são para que as pessoas não diminuam tanto o seu consumo de alimento. Portanto, todo o setor de alimentação, de limpeza, vai continuar vendendo. Consequentemente, as fábricas vão ter motivos para continuar produzindo. Então, vai ajudar na economia e não vai ser um setor tão deprimido. Tá? Vão ser 3 prestações mensais e vai publicar, deve publicar no Diário Oficial amanhã, acompanhada de uma medida provisória para garantir, e deixa eu ver aqui se tem prazo de liberação. Não está definido ainda o cronograma para o pagamento, tá? Mas vai ser os mesmos moldes do Fundo de Garantia, saque imediato pela Caixa Econômica Federal, tá? Os clientes da Caixa vão receber diretamente nas suas contas do jeito que aconteceu com o saque imediato. Correntistas e poupadores de outros bancos podem optar por transferir o recurso para suas contas sem cobrança de transferência, segundo Guimarães, tá? Então, essa é uma coisa que foi sancionada. Então é isso que a gente precisa ver. Se chegar durante essa semana ou no início da outra, já dá um bom motivo para esse grupo de pessoas conseguir fazer uma compra, conseguir comer sem precisar de ajuda da prefeitura. Olha o quanto que isso ajuda um município como Ubatuba, a prefeitura, porque ela diminui a necessidade de cesta básica, diminui a necessidade de doação para gente que está precisando, tá? Ubatuba deve ter por volta de 3 a 4 mil pessoas, a 4 mil famílias no Bolsa Família, que não vão precisar sair à rua pedindo, que não vão precisar sair à rua catando latinha, ou fazendo faxina, ou vendendo alguma coisa para poder trabalhar, tá? Para poder ganhar o dinheiro. Então, essa é uma notícia importante e que a gente não pode deixar de dar. Então, essa é uma. A segunda, que está aqui nessa questão, o Senado aprovou hoje, o que já tinha colocado, que o governo pague até R$ 3.130 do salário de empregado da CLT que esteja afastado. Ou seja, todos os empregadores que ainda não demitiram, por isso a importância que a gente tem falado aqui para as pessoas não demitirem. Todos os empregadores que ainda não demitirem, agora o Senado tendo aprovado, isso vai para a sanção do presidente. Vamos ver se já passou isso na Câmara ou se é um projeto do Senado que vai para a Câmara, só para ver aqui a tramitação. Mas a importância da gente enxergar isso. Veio isso para os microempresários, entendeu? Deixa eu ver aqui. Agora ele vai para a Câmara. O texto foi relatado pelo senador Esperidião Amin. Se ele não pode ser alterado na Câmara. Se ele não for alterado, ele já vai direto para a sanção do presidente Bolsonaro. Entendeu? Precisa de uma regulamentação do Ministério. E o que eu vi desse projeto, que já é um projeto que vem tramitando, o INSS paga os primeiros dias do trabalhador, entendeu? E depois os patrões que vão... e depois o Ministério é quem paga, tá? Então essa é mais uma ajuda aí para que não haja demissões. Então vamos esperar que a Câmara aprove, que o Congresso aprove, mas é mais uma para poder segurar as pessoas, tá? E isso é mais um motivo para a gente perceber que não está acabando essa questão do coronavírus, tá? Porque se eles estão aprovando é que eles sabem que isso vai prolongar e vão precisar ajudar por 3 meses. Então quando a gente está entrando em abril, maio e junho são os tempos difíceis aí e todos eles são prorrogáveis. Então acho que é isso. Além disso, está colocado aqui que o cenário amplia o auxílio para motorista de aplicativo, para taxista e para chefe de família. Então é uma questão. Para todo mundo que precisa declarar imposto de renda, já foi prorrogado por 60 dias o prazo para declaração de imposto de renda. Sempre foi 30 de abril, já foi prorrogado para 30 de junho. Então é mais um motivo para os contadores não saírem correndo e porem seus funcionários,
para as pessoas não saírem desesperadas atrás de prestar suas contas, porque faz pessoas sair de casa. A declaração do imposto de renda, eu sei disso, faz as pessoas terem que ir ao contador diversas vezes, ter que ir atrás de recibo, gente ir no nosso consultório pedir os recibos do ano passado. Então, estão vindo as medidas aí para se manter essa questão da pandemia. Então, só para a gente fechar um pouco aqui, essa questão que a gente já falou do aumento de casos, da necessidade do afastamento, das medidas econômicas. E eu quero finalizar aqui de maneira rápida, mas não sei se vai conseguir ser muito rápida, com duas questões que me chegaram hoje aqui e que foram motivo de notícias aqui na nossa região, mas também são nacionais. Nós já falamos de fake news aqui, né? E elas continuam e elas estão muito graves. E hoje eu tive recebi uma que me chamou muita atenção e que eu estou falando aqui para vocês. Era um áudio. E áudio, todo mundo aqui já sabe disso, áudio não aparece a foto de quem fez. E, portanto, um monte de gente pode imitar gente famosa. Já imitaram a voz do ministro da Fazenda. É notório a quantidade de vezes que já imitaram Lula, Bolsonaro, são personagens caricatos, a Dilma e todos os políticos, o Alckmin, o Dória, cada um deles tem um jeito de falar que uma pessoa que tem muito bom ouvido e que tem o dom da imitação pode fazer. Mas ao mesmo tempo as pessoas podem disfarçar sua voz e criar um fake news de áudio. Hoje eu recebi um áudio com depoimento de uma pessoa, uma mulher, uma avó de meia idade, dizendo que ela trabalha na Alemanha com geriatria, no sistema de saúde, que lá tem quase 30 mil casos e só tem 100 mortes, e falando que os governadores estão fazendo corrupção com o combate ao coronavírus, que é um absurdo, que acordem brasileiros com essa não sei o quê, papapá, ou seja, é uma pessoa da saúde, da Alemanha, falando para os brasileiros acordar, que os governadores estão fazendo corrupção com essa questão do coronavírus, que o Brasil é um país muito grande, muito rico, chamando as pessoas, saiam para trabalhar, vão desenvolver o Brasil, é o meu país, se é o país dela, por que ela não está aqui? Por que foi trabalhar lá fora? E eu não tenho nada contra quem vai trabalhar lá fora, entendeu? Mas vem falando da Alemanha, de mortes, com o sistema de saúde que eles têm lá, é um dos países que mais tem um leito de UTI por habitante, está caminhando para o isolamento. A Angela Merkel já reconheceu a necessidade do isolamento, e se vem um áudio desse, que obviamente não é de uma pessoa de lá, porque senão gravava vídeo, mostrava a sua cara, igual eu estou fazendo aqui conversando com vocês, igual tem um vídeo na internet de uma pessoa do interior de Minas Gerais, uma mulher que veio da Itália com o coronavírus, que gravou um vídeo dizendo que ela estava em casa, o que ela estava sentindo, falando que ela tinha vindo da Itália, de uma viagem de turismo, na cidade que ela estava. Ou seja, é uma pessoa que não vai ser desmentida, porque, primeiro, está falando a verdade, segundo, está dando a cara. As pessoas conhecem. Portanto, eu venho aqui sugerir que essa questão de áudio ninguém leve em consideração. De que caminhoneiro está passando fome, de que caminhoneiro está fazendo aquilo, de que tem faltando leito de UTI, de que... E eu já recebi aqui de Ubatuba, olha, eu estou ligando aqui, acabei de sair de uma reunião com o prefeito Sato, que não sei o que está confirmado que tem morte, está confirmado que tem isso, está confirmado que tem aquilo, papapá. Nessa questão de fake news, eu tive esse insight hoje, a hora que eu recebi esse áudio, entendeu? Muito maldoso, mas muito maldoso. Entendeu? De alguém que está na Alemanha falando, ou seja, é fake, essa pessoa nem está na Alemanha. Então, não vamos propagar áudio que venha dar notícia sobre coronavírus, seja boa, seja ruim. Que já tem o remédio, que não tem, que está faltando UTI, que não está, que está um caos dos hospitais. Todo mundo que tem credibilidade está dando a cara a tapa. Entendeu? Está assumindo o risco, se identificando. Essa que é a questão. Então, nessa questão da fake news, eu achei gravíssimo esse áudio. A gente que está entrando nas 2 semanas que vão ser cruciais, que podem se estender, mas no mínimo essas próximas 2 semanas são cruciais para Ubatuba. Tá? São cruciais para o Brasil e tem gente fazendo isso. E eu vou dizer mais, para a gente ficar esperto. Está noticiado, portanto não sou eu quem estou falando e não estou mentindo. Está noticiado hoje
que o vereador Carlos Bolsonaro, ou seja, é vereador da cidade do Rio de Janeiro, ganhou um gabinete ao lado, no mesmo andar que despacha o pai, ou seja, um vereador do Rio de Janeiro não tem função nenhuma dentro do Palácio do Planalto. Não tem função nenhuma. Está recebendo dinheiro público da cidade do Rio de Janeiro para ter um gabinete dentro lá. E o que todo mundo sabe é que o setor de comunicação da presidência está sendo controlado por uma pessoa que é amigo pessoal dessas pessoas, deles, do grupo do Bolsonaro, entendeu? E o que todo mundo já sabe também, que está noticiado, então não sou eu quem fala, eu estou replicando o que está aparecendo nos jornais, existe um negócio chamado Gabinete do Ódio, que é exatamente as pessoas que estão ali para pregar esse tipo de coisa, ou seja, o presidente fala as asneiras e tem alguém que repercute isso de maneira de fake news, de maneira a incitar a população em cima do que ele quer fazer. Sejam twitteiros, sejam de WhatsApp, sejam de vídeos, sejam de memes. Então é muito grave a gente começar a receber isso nessa questão, porque o pessoal que está lutando para que sejam preservadas as vidas é o pessoal que quer a sociedade em ordem, que não quer o caos de gente morrendo, que não quer o caos de gente passando fome. Agora, tem um grupo de gente no Brasil que quer um caos para justificar outras medidas, que quer um caos para conturbar politicamente o ambiente. Não é oposição. Não é oposição isso. Então a gente precisa, e eu falei porque eu vi esse áudio, ele é muito grave. Porque quem escuta desavisado vai falar, nós temos que voltar, é um absurdo, estão enganando a gente, etc. Se tiver alguma manipulação de dados no Brasil, vocês podem ter certeza de uma coisa, é para menos. Não tem dado super inflado. Tá? Se existe alguma possibilidade dos números que estão saindo do Ministério da Saúde, dos que estão saindo da Secretaria do Estado de São Paulo, dos que estão saindo da Prefeitura de Ubatuba, estarem errados, tá? É porque eles são a menor, é porque a coisa é muito pior. E as fake news aí falando. Então, vamos prestar atenção, vamos colocar para as pessoas isso. Eu já estava por hábito, eu tinha advertido sobre fake news como um todo. Mas hoje com esse áudio eu fiz essa reflexão. Então, notícia de áudio, gente, de qualquer coisa que seja alarmante ou de que não tenha saído confirmado nos noticiários, todos os grandes portais estão, a notícia acontece, vai, entendeu? Então, essa é uma delas, os de áudio. A segunda é em fake news mesmo. Um pouquinho antes de eu entrar, eu recebi de uma pessoa conhecida minha, do meio político, um meme como se fosse do G1, tá? E que a manchete era: Bolsonaro renuncia, acaba de renunciar. Entendeu? E era uma coisa que eu falei assim, isso aqui ou é hacker ou é mais um fake. Não abri. Fui ver, não tinha nenhuma notícia, nenhum plantão da Rede Globo, nem nada. Acabei de ler o UOL aqui, não tem nada falando disso, entendeu? E eu tenho certeza que um fake news desse não sai da oposição. É a mesma coisa, entendeu? Isso é para provocar quem é a favor do Bolsonaro a achar que estão querendo derrubar o Bolsonaro e tudo mais, entendeu? E não é. Então, essa questão dos fake news continua sendo muito importante para a nossa vida. Sabe, nesse momento agora, no momento eleitoral, continua sendo crime, continua sendo indecente você ganhar uma eleição usando fake news, mas ela teoricamente não mata, né? Um governo ruim pode até matar gente, né? Por omissão e tal, mas nesse caso do coronavírus é inadmissível. Então vamos propagar isso, vamos começar a criticar mesmo quem mandou. Essa pessoa que me mandou, na hora eu peguei, vi que não era verdade, porque eu fui pesquisar, eu peguei e mandei para ela, falei, olha, eu não esperava isso de você, porque quem me mandou foi uma pessoa esclarecida. Eu falei assim, eu não esperava receber de você um fake news desse, tá? Então acho que essa é uma questão. E para finalizar, ontem apareceu e circulou hoje aqui por Ubatuba
uma foto de um programa que eu não sei de qual TV que era, porque eu não identifiquei coisa, mas falando sobre UTI e leitos de UTI. E isso alarma a população na medida em que ela não conhece como funciona, tá? Primeira das coisas, lá mostrava que UTI tem, Ilhabela tem 8 UTIs, eu posso estar enganado nos números, São Sebastião tem 17 ou 22 UTIs, Caraguá tem 10 ou 14 UTIs e Ubatuba 0 UTI, tá? Para colocar para vocês aqui, para esclarecer, para vocês esclarecerem. Primeiro, a estrutura para ser montada uma UTI, ela é uma estrutura a mais técnica que tem dentro de um hospital. Portanto, você não adapta uma UTI, você constrói uma UTI, certo? Aqui em Ubatuba nós tínhamos uma unidade semi-intensiva que era ela não tinha um médico intensivista, não tinha a estrutura de UTI, mas ela era uma unidade de isolamento. Eu já tive pessoas conhecidas que ficavam nelas, era uma unidade bem bacana. Ela foi modificada pela última provedoria que teve para transformar em sala de cirurgia, e eu não concordo, mas na época eu não me posicionei, porque na verdade quem está no poder tem que pagar pelas coisas que fez. Mas e a UTI mínima, se eu não me engano, é uma de 8 pessoas, 8 camas, igual a de Ilhabela. Se você vai habilitar uma UTI no SUS, ou seja, para ela receber os pacientes do SUS e o hospital poder ser remunerado pela UTI, por uma diária de UTI, uma diária de UTI custa, para o SUS, na época que eu fui prefeito, o SUS pagava uma diária de mais de R$2.000 para os hospitais que tinham UTI, tá? Por dia. Então, UTI não é uma coisa barata. Segundo, quando você habilita uma UTI para o SUS, ela deixa de ser só daquela cidade, ela deixa de ser só daquele hospital. Ela entra no sistema SUS, então para você poder receber paciente do SUS na sua UTI, ela tem que servir ao sistema SUS e não só aquele hospital ou só aquela cidade. Por isso que a UTI da Santa Casa de Caraguatatuba, do Hospital Regional de Taubaté, do Hospital Pio XII de São José dos Campos, do Hospital de Jacareí, que faz oncologia, elas são UTIs que também são dos pacientes de Ubatuba. Porque é um sistema de referências, tá? Então, a reportagem, a pessoa não se preocupou, quem fez a reportagem não se preocupou em esclarecer isso e dar a falsa impressão de que as pessoas de Ubatuba, primeiro, não têm UTI à disposição. Nesse momento, por exemplo, eu estou com um grande amigo meu, tá? Fiz publicação para ele no Facebook, estou com um grande amigo meu, entendeu? Na UTI do Hospital Regional de Taubaté, paciente do SUS, daqui de Ubatuba, entendeu? E que está já há 3 semanas, 2 para 3 semanas, hospitalizado na UTI de Taubaté. Então, Ubatuba tem a UTI à disposição, ela só não fica aqui. E esse é o sistema do SUS, porque a UTI é uma coisa tão cara que ela precisa, entendeu, ser usada. Então você dimensiona, tá, para que essa UTI sempre esteja não lotada, mas com uma capacidade em que não falte. Mas não dá para você ter uma UTI num lugar em que você tem no mínimo 8, você paga uma estrutura para isso e ela use como média 2 leitos, como reserva para outras 6 que podem precisar. Então essa questão da UTI, eu falo porque saiu essa reportagem, um monte de gente veio colocar essa questão de que o Ubatuba não tem UTI, entendeu? Gente, primeira das coisas, nesse momento não é momento da gente falar da falta de UTI em relação ao prefeito ou em relação à qualidade da Santa Casa, tá? Nós estamos num momento de epidemia, nós precisamos fazer o enfrentamento disso, certo? Então, a realidade do Brasil não é Ubatuba que não tem UTI, porque todas as cidades do Brasil, é isso que as pessoas precisam entender. Todo cidadão brasileiro e todas as cidades do Brasil têm uma UTI à disposição. A maior ou menor distância da sua casa, mas tem uma UTI porque o Brasil 100% coberto pelo SUS. Daí a importância do SUS. Você pode ser um ribeirinho lá do interior da Amazônia, um índio na mata fechada, que você tem direito a uma UTI.
E é por isso que o SUS precisa se ramificar, é por isso que foi um absurdo fechar os mais médicos. Mas nessa questão da UTI é isso. Outra discussão é que nós temos um número insuficiente de UTIs e esse número é desequilibrado em relação ao Brasil todo. Ou seja, a oferta de UTIs na cidade de São Paulo, por habitante, é muito maior do que no interior de um estado do Nordeste. Então, os habitantes de lá são muito mais desguarnecidos do que nós. Mas, por exemplo, pacientes de Ubatuba que são transplantados e que são do SUS, entendeu? Eu conheço um que foi transplantado de fígado. Ele vai ser transplantado e vai ficar ou no Hospital Oswaldo Cruz, ou no Einstein, ou no Dante Pazanese, ou na Beneficência Portuguesa, se for paciente de transplante de coração, por exemplo. E ele vai ser um paciente do SUS de Ubatuba que vai para um hospital particular e que vai ficar numa UTI e não vai pagar nada. Por quê? Porque está garantido para ele. Então, Ubatuba tem oferta de UTI. É que no estado inteiro tem menos UTIs disponíveis e nesse momento agora o que precisa é fazer adaptação. Então, o hospital regional oferecer mais UTIs e tudo mais. Então, quem está impressionado, que nós não temos, nós temos oferta de UTI de Ubatuba. Vou dar um exemplo para vocês. Se tiver uma UTI agora em Taubaté, vaga, tá? Do SUS, e tiver um paciente de coronavírus em Ubatuba aqui que precisa de uma UTI e ele estiver na fila, ele vai para lá. Se 10 minutos depois que ele chegar na UTI, um paciente de Taubaté precisar e essa vaga estiver ocupada, esse paciente de Taubaté não vai ter acesso à vaga. Porque é um paciente de Ubatuba que está ocupando. Você entende como é que é? Então, a nossa disputa nesse momento é essa situação, não é essa discussão. A discussão em Ubatuba é: precisamos de ficar em casa. E precisamos que haja, nesse momento, a abertura de um monte de UTI de campanha, porque não são pacientes infectados, paciente que está com corte, que está com cicatriz, que está com feridas abertas e etc. Entendeu? Que vai ficar na UTI. Tanto é que tem um monte de lugar que tem respirador e a pessoa não está na UTI. Então, essa é uma questão para ficar muito, muito esclarecido e para vocês saberem como funciona. Portanto, nós precisamos ficar em casa. Não é porque o Ubatuba não tem UTI, é porque tem menos UTIs em oferta no Brasil inteiro. Nós de São Paulo ainda somos privilegiados e nesse momento ninguém ainda está com falta de UTI. Então, do mesmo jeito que nós não podemos relaxar e começar a ir para a rua, não há motivo para se desesperar com essa meia verdade que saiu na televisão dizendo que nós temos 0 de UTI. Tá? Então eu queria fazer esse esclarecimento para as pessoas poderem ver, porque não pode. Essa é uma discussão técnica que não deve ir para o campo da política nesse momento, a não ser na questão de exigir que o governo do estado e o governo federal invistam para montar UTIs de campanha, como foi feito lá no estado do Pacaembu. E para isso há condição. E o outro esclarecimento é que é o seguinte: como eu falei que alguns casos de coronavírus precisam do respirador, mas não necessariamente vão para a UTI, aqui em Ubatuba, a Santa Casa tem 6 respiradores, mais 3 no centro cirúrgico, essa é a informação que eu tenho de lá. Ou seja, nós comportamos 9 pacientes entubados, porque o centro cirúrgico nesse momento está com as cirurgias eletivas suspensas para ficar à disposição. Ou seja, se houver uma sobrecarga de necessidade de respiradores, os respiradores dos centros cirúrgicos podem ser usados. Você pode deixar paciente internado dentro do centro cirúrgico, recebendo a respiração mecânica, certo? E eu acho importante esse esclarecimento, para a gente não cair, não se desviar do foco. E foi uma notícia muito ruim. E aí e o problema é que tem gente replicando essa notícia e levando para o lado político, para o lado pessoal, para desmerecer Ubatuba, para pôr pânico na população de Ubatuba. Não é para isso. Tá? Acho importantíssimo esse esclarecimento, porque apareceu ontem ou anteontem, eu recebi de 3 ou 4 pessoas no meu WhatsApp a foto do programa da TV, fui questionado por 2 a respeito de que absurdo que não se tem UTI, que absurdo, não sei o que, papapá. E eu acho que precisa desse esclarecimento. Tá? Precisa dessa questão. E se fosse uma UTI particular, vai chegar um momento em que os particulares vão ter que pôr à disposição do SUS, mas aí só entra pagando. Então, quem não tem dinheiro para pagar um hospital particular, não sei o que, precisa prestar atenção. O SUS fornece a UTI.
O nosso esforço é não ocupar todas as UTIs nesse momento. Eu já até comentei esses dias aqui, entendeu? Eu já até comentei esses dias aqui a respeito disso. Nós temos condição de falar, o Átila no Roda Viva falou isso, nós temos números de UTI para acolher os nossos pacientes de coronavírus se a gente comprimir a disseminação do vírus. E a compressão da disseminação do vírus é o isolamento social, que precisa aumentar, mas que a gente já está fazendo, e aumentar o número de testes, certo? E aí dá tempo do governo montar mais UTIs de campanha, comprar mais respiradores e distribuir. Tem um monte de hospital que não é igual de Ubatuba, por exemplo, em São Luís do Paraitinga, que tem uma Santa Casa pequena, entendeu? Se ela receber alguns respiradores, ela pode ter isso lá, com médico capacitado, com equipe e tudo mais. Portanto, acho que eu queria encerrar hoje com essas duas questões, entendeu? Vamos parar de propagar fake news. Nós aqui desse grupo vamos dar resposta para as pessoas. Fake news em áudio, eu não aceito. Eu não aceito. Entendeu? E quando eu falo isso, eu não aceito, é a gente começar a falar e começar a revidar para as pessoas que nos mandam. Falar, olha, cara, para de mandar essa questão de áudio. Entendeu? Quer mandar alguma coisa, manda a pessoa gravar, se identificar, falar de onde ela é, entendeu? Porque se ela falar mentira, ela vai responder criminalmente. Acho que essa é uma das questões pra gente falar. E essa questão da UTI é mais aqui de Ubatuba, mas também é do Brasil, entendeu? Existe UTI, nós precisamos garantir que elas não fiquem superlotadas, tá? Patrícia, eu não vou entrar no mérito de quem é o responsável ou não. Eu acho que essa é uma questão que não é para se tratar agora, porque agora nós vamos ter foco na questão do coronavírus, tá? E na nossa época a UTI não ia se credenciar. A UTI de Ubatuba, Patrícia, tá falando aqui a Patrícia que a nossa UTI não era credenciada. Ela jamais conseguiria credenciamento, tá? Ela jamais conseguiria. Ela não tinha condições técnicas de ser credenciadas, de espaço, de isolamento e tudo mais, entendeu? Então, quando ela foi construída lá atrás falando que era para se preparar para credenciar como UTI e tal, pouco tempo depois ela já foi colocada isso. Ela era uma excelente unidade semi-utensiva, tá? Mas não vamos alimentar essa questão de que que era para ser credenciada. Não ia ser credenciada, tá? Eu falo isso com toda segurança, debato isso com quem quiser, porque eu fui ao Ministério e sei por que ela não poderia ser credenciada, tá ok? Deixa eu ver aqui, o Francisco Vieira, Chiquinho, meu amigo de Juiz de Fora, é meu brother, um abraço, Chiquinho. Puta, feliz pra caramba. Olha só, uma pessoa da minha faculdade, era meu irmão, meu companheiro de varar as noites estudando. Nós éramos famosos em Juiz de Fora porque a gente varava a noite, todas as vésperas de prova, a gente varava a noite estudando, né, Chiquinho? Um grande abraço aí. A Cláudia Libório fala essa questão do 1º de abril, olha lá, fake news do Bolsonaro, eu acho que você está falando, né, Cláudia? Que quando recebeu, abre falando que é 1º de abril, né? A Alderez está falando aqui dos royalties. Alderez, não alimente a esperança de fazer hospital com royalties, tá? Não dá pra gente discutir isso aqui agora, mas não vai ser com isso que vai ser gasto e o royalties não é suficiente para fazer e etc, entendeu? Depois que passar essa questão, eu acho que eu vou continuar, não todos os dias, mas vou continuar fazendo umas lives aqui, porque a gente vai entrar no período eleitoral, político, e a gente pode fazer uma live para debater assistência hospitalar em Ubatuba. Eu tenho... a gente pode convidar a gente, inclusive, mas nós não vamos fazer esse debate aqui agora, viu, Alderez? Com todo respeito aí e tal, mas não linke essa questão dos royalties, não fale em relação ao prefeito atual, porque não é esse o link que tem que ser feito em relação à assistência hospitalar em Ubatuba, tá? Para vocês, para todo mundo aqui, só para adiantar, um município como Ubatuba, na condição que nós temos hoje, não dá para ter um hospital municipal, e nós precisamos ter um hospital que seja misto, que ele também possa atender convênio, também possa atender particular. Portanto, essa é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês, para perceber, entendeu? Então, a Santa Casa nos serve muito, a gente deve muito à Santa Casa de Ubatuba, exatamente porque a Prefeitura compra serviço da Santa Casa e ela atende o SUS.
mas a Santa Casa também consegue atender os nossos pacientes de convênio e os nossos pacientes de turismo, os nossos turistas, os nossos viajantes. E se fosse pensar em fazer um novo hospital, ele tem que ter esse mesmo modelo, tá? Porque senão ele fica inviável em N questões, entendeu? Desde de não atender as pessoas que têm convênio ou particulares, não vai poder entrar, não vai poder fazer, vai ter que ser SUS, até o fato de que ele também, por não ter isso, não tem receita desses pacientes, tá? O bom equilíbrio de um hospital, e a Santa Casa, por isso que ela tem problemas, o bom equilíbrio de um hospital é um hospital em que tenha 65% do seu faturamento de SUS e 35% de convênios e particulares. A Santa Casa tem praticamente 90% do faturamento dela é o da prefeitura e do SUS, por isso que ela vive em dificuldades, certo? Então essa é uma questão, tá, Alderez? Mas não dá para a gente discutir um pouco mais a respeito disso, tá? O Ariane está pedindo aqui para falar do presidente. Eu fiz o comentário ontem e eu acho que o comentário do presidente ele foi tão fraco, que esse é o comentário, que ele não é notícia hoje. Entendeu? Nenhuma das notícias de hoje, nenhuma das atitudes de hoje que se vê dos ministros, da oposição, do meio político, entendeu? Nenhuma das notícias de hoje são consequência do pronunciamento do presidente de ontem. E hoje ele já falou bobagem de novo, entendeu? Que não dá para entrar na chuva sem se molhar. Então, dali eu não espero mais nada, viu, Ariane? E ele é tão fraco e ele está tão isolado, entendeu? Ele tentou fazer um pronunciamento para ficar ao lado da grande maioria da população, dos técnicos do ministério dele, etc, entendeu? E as pessoas simplesmente não acreditaram, entendeu? Então, na minha opinião, salvo as exceções que a gente já comentou, e eu não quero causar conflito aqui, mas na minha opinião, o comentário que eu tenho que fazer é que o que nós já tínhamos comentado antes, que foi um discurso lido, que foi um discurso xoxo, sem emoção e papapá, a gente repercute hoje, entendeu? Foi um pronunciamento que ninguém levou em consideração, porque ele concordou com o que todo mundo queria, então as pessoas não acreditam que ele mudou de opinião e ele não falou nada que pudesse repercutir no noticiário de hoje como sendo atitude de governo. Então, acho que é essa a questão, entendeu? No momento, na minha opinião, o Brasil está acéfalo. Essa é a minha opinião, entendeu? E eu não sou a favor de ruptura institucional, vocês não me viram aqui falar em impeachment fora Bolsonaro, nem nada. Eu só estou dizendo que, infelizmente, nós tínhamos opções muito melhores para presidente do que o que está, e o Brasil como um todo está pagando pelas escolhas que alguma parte da população fez, e isso é da democracia, tá? Então, acho que essa é uma questão, tá? O Gabriela, um abraço, Gabriela da Carminha. Marco Antônio do Prado está falando aqui exatamente o que eu falei, entendeu? Que o presidente, infelizmente, não sustenta de tarde o que ele fez de manhã. Eu acho que essa é a principal, entendeu? Não somos nós aqui, entendeu? O que eu sinto e o que eu vejo é que, por exemplo, se você quiser fazer algum acordo com o governo e ver que ele tem que ser cumprido, se for na economia, você tem que falar com o ministro. Se for na saúde, você tem que falar com o ministro. E mesmo assim não dá para ser todos o que o presidente pode dizer, mas os empresários, o meio político, as pessoas dos movimentos sociais, elas simplesmente não acreditam mais no presidente. Essa é a impressão que eu tenho, né? Eu não acredito, mas eu acho que a impressão que as pessoas têm é que é um cara com o qual não se faz acordo, tá? Zé Luiz Moraes, um grande abraço, Zé. Deixa eu ver quem mais tem aqui, porque nós precisamos ir embora, né, gente? Já são 21h54, é a maior live que nós fizemos até hoje. E eu queria agradecer aqui. Amanhã a gente volta de novo para falar de mais assuntos. Está sendo importantíssima a participação de vocês, lembrar dos compartilhamentos, que a gente está fazendo isso com muita responsabilidade. Então, se tiver alguma correção que vocês podem me chamar no privado ou colocar aqui, a nossa intenção é de colaborar, não é só de passar tempo, tá bom? E a gente se vê amanhã de novo, de casa para casa, tá ok? Um abraço para vocês aí, boa noite, e vamos ajudar a divulgar o que é do bem, o que é de bom para o nosso país. Valeu!